Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, né, torcedor? Um vídeo definitivamente importante pra gente de vez entender o cenário do Vasco da Gama. Um cenário difícil de compreender, mas é a realidade. Há poucos minutos atrás, o GE divulgou uma lista dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e os investimentos até o momento realizados. E nessa lista, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama está na última colocação, ao lado do Mirassol, do São Paulo e do Juventude, como os clubes que até o momento, nessa janela de transferências, não gastou nenhum real. Mirassol, que veio da Série B, Juventude, que lutou até a última rodada do Campeonato Brasileiro passado para não cair, e um São Paulo que terminou no G4 e já tem um elenco muito bem estruturado. A pergunta que eu faço a vocês nesse Boa Noite Gigante, a gente vai trazer essa imagem a vocês com mais detalhes, é: onde vai parar isso? Qual será a consequência disso? E de uma vez por todas, assim como está muito provavelmente na capa do vídeo a vocês, a questão é: será que definitivamente apenas Evangelos Marinax pode salvar a SAF? É importante lembrar, meu amigo torcedor, que para fazer futebol é necessário ter dinheiro. Sem dinheiro, hoje, ainda mais no futebol brasileiro, você não faz absolutamente nada. A gente vai falar sobre isso, vai trazer um Boa Noite Gigante bem legal, bem interessante, de muito papo, de muita resenha, de muita troca, mas completamente imperdível, tá? Para você, torcedor vascaíno. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, temos o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã, além também do Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, para fechar, trazendo sempre muita informação e muita novidade para você pela parte da noite. Eu conto muito aí com a presença e o apoio de todos vocês, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei e se inscrevendo para ajudar o nosso crescimento. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre Vasco, torcedor. Eu quero começar aqui esse vídeo falando sobre o gatilho que me fez olhar um pouquinho diferente para o futebol do Vasco. Eu tava com muita esperança, tá? Eu, Lucas, pelo que vi do técnico Fábio Carille no CT Moacir Barbosa, né? No contato que nós da imprensa tivemos com ele, num papo muito legal, onde ele apresentou o projeto que ele tem para o Vasco em 2025, principalmente os trabalhos que ele já desenvolveu. Pelo que eu vi das contratações, e até certo ponto eu gostei das contratações do Vasco da Gama, eu tenho um posicionamento e eu vou continuar com esse posicionamento até o final. Não é porque as coisas mudam que o meu pensamento vai mudar. Eu acho que a janela do Vasco da Gama, até certo ponto, ela foi legal. O Vasco, ele se livra de Maicon, de Léo Pelé, de Rojas, de Galdames, de Rossi, de Serginho. Ele consegue esvaziar o elenco e ele traz jogadores para composição de grupo. Tietê é um nome para compor grupo. Maurício Lemos é um nome para compor grupo. O Lucas Freitas é um nome para compor grupo. O Lucas Oliveira é um nome para compor grupo. E o Daniel Fusato é um nome para compor grupo. O Vasco, ele não gasta nenhuma grana com esses jogadores. Então, ao meu ver, você trazer 5 jogadores muito interessantes, sem gastar dinheiro, e para compor elenco, é muito legal. O Vasco, ele conseguiu fazer uma janela muito criativa sem dinheiro. E aí eu me empolguei. Me empolguei com as primeiras partidas de Campeonato Carioca, onde a gente tem o Vasco estreando com seu elenco principal contra a equipe do Madureira na Arena da Amazônia, ganhando pelo placar de 2-0 e conseguindo jogar um bom futebol.
futebol do Vasco, ao meu ver, foi um futebol vistoso contra a equipe do Madureira, dominando o setor de meio campo, Paulinho, Tietê, Jair sempre se procurando, jogadas, um Vasco que parecia definitivamente uma equipe bem treinada, algo que a gente já não via há muito tempo no Vasco da Gama. Aí o Vasco enfrenta o Madureira e vence, o Vasco enfrenta a Portuguesa, né, com um time alternativo, deixa eu confirmar, não, o Vasco enfrenta a Portuguesa com um time titular e goleia pelo placar de 4-1 em São Januário, fazendo uma atuação legal também, enfrenta a equipe do Maricá com um time alternativo, Maricá, que à época era o líder do Campeonato Carioca e ganha mesmo sem os titulares pelo placar de 1-0 em São Januário, conquistava as suas 3 vitórias seguidas, então assim, ali eu falei, caraca, a gente vai ter um ano mais tranquilo. O Carioca, ele é um laboratório, é o que todos dizem. O que quer dizer isso? Se o seu time for bem no Carioca, não se empolgue. E eu concordo com essa opinião, eu concordo com essa tese. Mas ao mesmo tempo que, se o teu time for bem e não se empolga, eu concordo com a tese de que também, se o teu time for mal, preocupe-se. E o Vasco hoje é uma equipe que está tendo dificuldade no Campeonato Carioca. O Vasco empata pro Volta Redonda, um jogo muito feio do Vasco da Gama, empatando com uma boa equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas que, ao meu ver, não é justificativo empatar com essa equipe. E o Vasco perde para um Fluminense que até o momento tinha apenas uma vitória, até a partida de ontem no Campeonato Carioca, e sofreu para empatar com Boa Vista no último final de semana, com chance de perder num lance Boa Vista no último minuto de jogo no domingo. Então, assim, ontem o meu sinal de alerta foi ligado, porque o nosso sistema defensivo, que já havia falhado contra o Volta Redonda, ontem voltou a falhar. O nosso meio de campo, que vinha tendo uma regularidade, ontem foi muito mal. E o nosso ataque, sem pontas, sem nenhuma criatividade. É preocupante. É urgência hoje para o Vasco da Gama contratar. É urgente. Senhor Pedrinho, senhor Marcelo Santana, senhor Felipe, é questão de urgência. Já passou da tranquilidade. Hoje é urgência trazer reforços para o Vasco da Gama. E o que mais me preocupou diante de tudo isso foi uma matéria divulgada nessa tarde de hoje pelo GE. Nessa matéria, o GE ele traz os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e os gastos feitos até o momento, tá? A gente tem na liderança o Palmeiras com 232 milhões investidos nessa janela. A gente tem na segunda colocação novamente o Botafogo com 130 milhões. A gente tem um Bahia com 113 milhões. A gente tem um Atlético Mineiro com 94 milhões, quase 95. A gente tem um Cruzeiro com 71 milhões. A gente tem um Fluminense com 66, que vai disputar o Super Mundial e por isso está com uma situação financeira interessante, porque antecipou a verba. A gente tem um Red Bull Bragantino com 57 e daí para baixo. E o Vasco? Lá atrás, lá no final, na última colocação, com R$0 investidos até o momento, estando ao lado do Mirassol, que vem da Série B do Campeonato Brasileiro, do Juventude, que foi uma equipe que na última temporada terminou na 15ª colocação, lutando para não cair, e do São Paulo, que na última temporada terminou na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com uma vaga assegurada para a Copa Conmebol Libertadores, tá? O que eu quero dizer diante de tudo isso? O São Paulo tem um elenco montado. O São Paulo não precisa se preocupar em gastar dinheiro para formar um elenco. O Mirassol, com todo o respeito do mundo, é o Mirassol. O Juventude, igualmente, com todo o respeito do mundo, é o Juventude. E o Vasco pode se assemelhar ao São Paulo, e a minha fonte de grandeza tem que se assemelhar, tem que ter os mesmos objetivos. Os objetivos do Vasco, quando eu digo que o Juventude é o Juventude e o Mirassol é o Mirassol, não podem se assemelhar a esses dois clubes. E o São Paulo tem um elenco montado. O elenco do São Paulo é bom. O São Paulo não precisa gastar dinheiro para montar um novo elenco. Diferente do Vasco, que tem um elenco horroroso. E se continuar nessa palhaçada, vai dar ruim. Sabe por quê, meu amigo? Porque se a gente pega o Atlético Mineiro, terminou o Brasileiro do ano passado, na 12ª colocação, quase caiu, investiu 94 milhões. O Fluminense terminou o Brasileiro do ano passado na 13ª colocação,
quase caiu, investiu 66 milhões. O Red Bull Bragantino terminou a temporada passada na 16ª colocação, quase caiu, investiu agora 57 milhões. O Santos veio da Série B, investiu 51 milhões de reais e ainda tem o Neymar. O Sport veio da Série B, investiu 40 milhões e meio de reais. O nível subiu. Os clubes que vieram da Série B estão investindo para disputar uma Série A séria, forte. E os clubes que quase caíram estão investindo para permanecer. E o Vasco está aí, parado, sem investimento. 0 milhões de reais investidos na janela de transferências. Uma grande vergonha para a diretoria do senhor Pedrinho. E não me venha falar que não tem dinheiro, porque tem grana. Tem dinheiro, só não está sabendo usar. E não me venha falar que o Sport tem dinheiro, porque não tem. E colocou 40 milhões e meio para investir. E me desculpe, o Vasco não tem dinheiro, então ache um jeito de ter. Porque no futebol hoje, se você não tiver dinheiro, você não faz futebol. Você pode fazer tudo no futebol, mas se não tiver dinheiro, você não fará o próprio futebol. O futebol hoje, ainda mais o brasileiro, ele precisa de grana. Acabei de falar com vocês os times que mais investiram na janela de transferências. Vocês conseguiram perceber alguma coisa? Não? Então pode ficar tranquilo que eu vou te explicar agora. O Palmeiras puxa o ranking com 232 milhões de reais investidos. Mas abaixo do Palmeiras a gente tem o Botafogo, que é uma SAF, 130 milhões. Mais uma janela gastando mais de 100 milhões de reais. A gente tem Bahia, que é uma SAF, 113 milhões de reais investidos. A gente tem o Atlético Mineiro, que é uma SAF, 94 milhões. A gente tem o Cruzeiro, que é uma SAF, 71 milhões. Depois do Cruzeiro, a gente tem o Fluminense com 66, que é uma associação. E para fechar, a gente tem o Red Bull Bragantino, com 57 milhões investidos, mais uma SAF. Ou seja, dos 7 clubes que mais investiram, que irão disputar o Campeonato Brasileiro de 2025, 5 deles são uma sociedade anônima do futebol. Hoje, querendo ou não querendo, sendo a favor ou sendo contra, para se fazer futebol, ainda mais na situação do Vasco, é necessária uma venda. Lucas, você é a favor? Não. Mas acabo tendo que ser. Não tenho opção a não ser a favor de uma venda. Eu, Lucas, no meu coração de vascaíno, eu queria que o Pedrinho ficasse. Eu queria que o Pedrinho montasse um elenco interessante. Eu queria que o Vasco fosse campeão com o Pedrinho. Eu queria que com esse dinheiro de títulos o Vasco conseguisse encher o seu cofre. Eu queria que o Vasco ganhasse um dinheiro com o Ryan, com o Lucas Zuccarello, com os seus crias da base, se reestruturasse financeira a partir disso e não ficasse na mão de nenhum bilionário por aí. Esse é o meu sonho. Esse é o meu objetivo. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar aí, não teremos ponta na janela, vamos sofrer. No meio do ano vai ser uma janela de transferência extensa. A gente vai ficar lutando para não cair até o final. Porque eu já estou cansado. Estou cansado dessa situação. Então, diante disso, meu amigo, eu vou lá para a capa do vídeo. Lá para a introdução. Hoje, querendo ou não querendo, infelizmente, a situação é só o grego salva. Só Evangelos Marinax salva o Vasco da Gama. E quando eu falo Evangelos Marinax, eu cito aquele que está mais próximo de ser o novo dono da SAF Cruz Maltina. Pois as conversas seguem acontecendo, a possibilidade de venda está cada vez mais iminente. Houve uma reunião já marcada para o final agora do mês de fevereiro, início de março, no mais tardar, entre pares da diretoria Cruz Maltina e o grego. Então, assim, tá tudo alinhado. Há o interesse. Essa conversa é para que apenas formalize o interesse, para que saia do campo da ligação, da distância e seja tete a tete, olho no olho, cara a cara, face to face. Então, assim, eu espero aos pares da diretoria do Vasco que olhem com cuidado para o Evangelos Marinax, que olhem com carinho para a proposta que será feita. E nunca esqueçam do torcedor vascaíno, que está cansado, está angustiado, não aguenta mais. Eu sinto pena, porque
O Vasco ele vai ao Amazonas, enfim, legal, consegue uma vitória contra o Madureira. Mas o Vasco vai ao Espírito Santo, leva mais de 20 mil pessoas para o estádio Kleber Andrade e não ganha do Volta Redonda. O Vasco da Gama vai para Brasília e leva mais de 30 pessoas ao estádio e não ganha do Fluminense. Perde, inclusive. Eu quero que o Vasco vá para o Amazonas e vença. Eu quero que o Vasco vá para o Espírito Santo e vença. Eu quero que o Vasco vá para Brasília e vença. Assim como ontem eu tenho que usar como exemplo, o Flamengo foi lá para o interior, salvo engano, da Amapá, deu de 5 no Boa Vista. Imagina o sentimento do torcedor. Meu time veio aqui na minha cidade depois de tantos anos e goleou o adversário. É esse sentimento que a gente quer. E o Vasco não está conseguindo entregar. E infelizmente, meu amigo, essa entrega só acontecerá quando o Vasco tiver grana no bolso, dinheiro. Que hoje no futebol, sem isso daqui, você não faz absolutamente nada. Então assim, nessa conversa que terá agora no final do mês de fevereiro, que vão sentar, vão conversar, vão debater, vão olhar olho no olho, que seja uma conversa franca, uma conversa maneira, uma conversa legal, que pensem no bem do Clube de Regatas Vasco da Gama. A frase que reflete é: o torcedor vascaíno e a sua torcida merecem voltar a ser feliz. Show? Deixe a sua opinião aí nos comentários, se você concorda, né, com tudo isso que a gente falou aqui nesse Boa Noite Gigante. A gente vai ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui no nosso canal, tá, Vascaíno? Saudações, Vascaíno.